Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra O que é o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Nessa obra, o Allan Kardec ele nos fala algumas noções básicas acerca do Espiritismo. Ele cria uma situação hipotética de um diálogo entre ele e um crítico, um cético, aquilo que hoje em dia nós chamaríamos de cético. E é interessante que uma das questões que o crítico levanta, naquela época já, é sobre a questão do cérebro humano, o cérebro humano como sendo a fonte, da personalidade humana. Né? E isso é uma questão interessantíssima porque ainda é levantada pelos céticos hoje em dia. Né? Os céticos hoje em dia ainda levantam isso. Vem cá, mas por acaso não é o cérebro humano, a fonte da nossa personalidade? Não é o cérebro humano a fonte daquilo que somos nós, daquilo que é o nosso verdadeiro eu? Né? O Allan Kardec ele vai responder para esse ceticismo, para essa crítica, dizendo para nós que na verdade não. Tá? O cérebro ele é apenas um mecanismo usado pelo espírito para se comunicar com o corpo, tá? Ou seja, como se fosse um comando geral. O cérebro é como se fosse o comando geral. Não é ele exatamente o ente que controla o corpo. Ele, na verdade, é o controle que um outro ente, um verdadeiro ente, controla aquele corpo. Então, é como se o cérebro fosse um painel de controle e o espírito fosse o operário, o controlador, que se utiliza daquele painel de controle para controlar o maquinário, o equipamento que é o próprio corpo humano. Tá? Esse é um exemplo, que nós podemos utilizar aqui. Então, nessa questão do cético, é interessantíssimo isso. É interessantíssimo porque essa é uma questão que ainda é levantada por muitas pessoas, pelos materialistas é levantada essa questão do cérebro como sendo o nosso verdadeiro eu, o cérebro como sendo a nossa personalidade. Tá? Em outro momento, Allan Kardec ele vai falar para nós, nessa obra, o que é o Espiritismo, sobre a questão da pluralidade de mundos. Ele vai dizer que de fato existem vários mundos, e em determinado momento ele vai falar para nós do porquê das manifestações dos espíritos. Tá? Por que os espíritos se manifestam? E ele vai dizer para nós que o motivo verdadeiro pelo qual os espíritos se manifestam é exatamente para levar os homens, digamos assim, céticos, a compreenderem que o fim da vida terrena não é necessariamente o fim do indivíduo, de que existe de fato algo maior, existe de fato uma vida que continua mesmo sem o corpo físico, e os espíritos eles se manifestam exatamente com esta finalidade: levar as pessoas a entender isso, a perceber isso, a visualizar isso. Na verdade, se nós pegamos isso que o Allan Kardec fala nessa obra, o que é o Espiritismo, com a realidade das irmãs Fox, vemos que foi exatamente isso. Quer dizer, as irmãs Fox elas estavam vivendo um momento de materialismo muito grande. Os Estados Unidos, durante um certo período de tempo, estava vivendo um materialismo muito grande. As pessoas não acreditavam mais na possibilidade de um ser superior, e de repente começam as manifestações espirituais na casa das irmãs Fox, que acabam culminando no surgimento do espiritismo. Então, de fato, podemos constatar o que Allan Kardec disse, que de fato o motivo pelo qual os espíritos se manifestam é para provar, aos indivíduos descrentes que de fato espíritos existem, de fato existe uma vida após a morte, e de fato há a comunicação entre esses espíritos que algum dia foram pessoas encarnadas e que agora são pessoas desencarnadas, e que existe sim essa possibilidade de comunicação do morto com o vivo, ou do espírito desencarnado com o espírito encarnado.
ele vai falar para nós, né, na questão 136, né, qual é o estado da alma durante o sono. E isso é muito interessante. Ele vai dizer assim, ó, no sono é só o corpo que repousa, mas o espírito não dorme. As observações práticas provam que, nessas condições, o espírito goza de toda a liberdade e da plenitude das suas faculdades. Aproveita-se do repouso do corpo, dos momentos em que este lhe dispensa a presença, para agir separadamente e ir aonde quer. Durante a vida, qualquer que seja a distância que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico, que serve para chamá-lo quando a sua presença se torna necessária. Só a morte rompe esse laço. Depois uma outra pergunta, né, feita para Allan Kardec. Qual é a causa dos sonhos? Né? Os sonhos, segundo Allan Kardec, são o resultado da liberdade do espírito durante o sono. Às vezes, são a recordação dos lugares e das pessoas que o espírito viu ou visitou nesse estado. Depois a próxima pergunta, de onde vêm os pressentimentos? E a resposta de Allan Kardec, são recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade, e algumas vezes avisos ocultos dados por espíritos benévolos. Né? Ou seja, segundo Allan Kardec, o sono, né, quando a gente dorme, o sono é uma espécie de escola, em que o indivíduo, o espírito dele, ele aprende muitas coisas durante o sono. É nesse estado de sono que ele pode se comunicar com pessoas que já faleceram, mas que ainda estão perto dele, né, tentando elevar ele moralmente, intelectualmente, enfim, e no momento do sono pode haver essa comunicação, né, entre ele e esses espíritos. E existe também a possibilidade de, durante o sono, o indivíduo caminhar por outros mundos e ter algumas revelações, né, e alguns ensinamentos feitos por espíritos benévolos e benéficos para ajudá-lo nessa caminhada, nessa trajetória pela qual ele está passando. Existem muitas pessoas, inclusive, que nem acreditam no espiritismo e que afirmam que o sono ele prepara o indivíduo para as situações da vida. Então já é conhecido do mundo científico que o sono é uma escola. Né? Isso que o Allan Kardec falou, portanto, já é, né, algo que a ciência comprova hoje em dia, mesmo sem a presença dos espíritos na ciência dita como oficial. Né? Depois, em determinado momento, pergunta-se para Allan Kardec, como progridem e como degeneram os povos? E a resposta é, se a alma é criada juntamente com o corpo, as dos homens de hoje são tão novas, tão primitivas quanto os dos homens da Idade Média. E desde então pergunta-se por que têm elas costumes mais brandos e inteligência mais desenvolvida. Se na morte do corpo a alma deixa definitivamente a terra, pergunta-se ainda qual seria o fruto do trabalho feito para melhoramento de um povo, se esse tivesse de ser recomeçado com as almas novas que diariamente chegam. Os espíritos encarnam em um meio simpático e em relação com o grau do seu adiantamento. Um chinês, por exemplo, que progredisse suficientemente e não encontrasse mais na sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado. À medida que uma geração dá um passo para frente, atrai por simpatia espíritos mais avançados, os quais são, talvez, os mesmos que já haviam vivido no mesmo país e que por seu progresso deles se tinham afastado. É assim que passo a passo uma nação avança. Se a maioria dos seus novos habitantes fosse de natureza inferior e os antigos emigrassem diariamente e não mais descessem ao meio inferior, o povo acabaria por degenerar e afinal por extinguir-se. Isso é interessante, quer dizer, então na nossa geração, por exemplo, nós estamos vendo um verdadeiro avanço moral e intelectual. Isso significa que não apenas a nossa geração está tendo esse avanço intelectual e moral, mas também estão começando a entrar no nosso meio espíritos mais elevados, encarnados e desencarnados, que estão fazendo com que a nossa geração sinta uma necessidade de desapego ao materialismo e de uma entrega maior à ciência, à intelectualidade, à moral. Né? Vejam, por exemplo, que a questão do sexo já não é mais
uma questão limitatória. A partir da hora em que o ser humano percebe que o corpo humano ele, né, é apenas um conjunto de características mutáveis, o próprio sexo passa a deixar de ter uma importância tão grande no sentido de classificação, no sentido de nomenclatura. Ou seja, o indivíduo ele passa a perceber que o corpo dele, ele passa a perceber que o sexo, o gênero, não é algo imutável. Ou seja, o indivíduo nasceu macho, vai morrer macho. Não necessariamente. A questão de ser macho ou ser fêmea é uma mera característica secundária. O indivíduo ele pode mudar de sexo e mesmo assim ser feliz. Ou seja, características físicas, masculino, feminino, homem, mulher, macho, fêmea, tudo são características secundárias que o indivíduo pode muito bem alterar de acordo com a sua vontade e mesmo assim ser feliz. Que o indivíduo ele pode optar por uma mudança sexual, por uma mudança de nome, por uma mudança de gênero, por uma mudança de tudo, né? Se ele quiser. Mudança de país, mudança de características físicas, de magro ficar mais cheinho, de cheinho ficar mais magro, características da cor do cabelo, características da cor dos olhos, tudo isso são características secundárias que podem ser mudadas, modificadas, sem que se altere a verdadeira essência do indivíduo. Antigamente, numa época mais primitiva, se valorizava essas características secundárias quase como sendo as únicas que de fato existiam. Hoje, à medida que o conhecimento humano vai avançando, a moral, a tecnologia vão avançando, as pessoas já passaram a ver o secundário como algo de fato secundário e todas as características identitárias como sendo meramente secundárias. O que importa de fato é o que está dentro da pessoa, na alma da pessoa. Esse é o verdadeiro eu, né? Se a pessoa ela possui uma carga energética negativa, é isso que importa. Ela vai ser negativa, não importa se ela habita num corpo belo, num corpo feio, se ela vai mudar a fisionomia do corpo dela algum dia de acordo com a sua vontade, usando a tecnologia padrão. Não importa, ela tem uma carga de energia dentro dela que precisa ser modificada, alterada de acordo com as situações da vida. E se ela já nasceu, né, com uma carga energética positiva dentro da alma dela, né, nos mais profundos, vamos assim, recônditos da alma dela, é isso que de fato importa. Não importa se ela é homem ou mulher, se vai fazer cirurgia de mudança de sexo ou se vai manter sempre o mesmo sexo. Isso tudo são coisas secundárias. O que importa é de fato o que ela tem por dentro, né? E é exatamente esse conhecimento que essa geração está adquirindo que está ajudando essa geração a não se preocupar mais com as aparências, não se preocupar mais com o material e se preocupar sim com o que de fato está no interior da pessoa e procurar de alguma maneira fazer o maior número possível de boas ações, ajudar ao próximo, beneficiar as outras pessoas, ser compassivo, ser caridoso. Essa geração é uma geração caridosa. Além de ser tecnologicamente avançada, é também uma geração caridosa. Se você pedir ajuda para várias pessoas, no mínimo, tu vai conseguir a ajuda de umas 10 pessoas das 12 que você for pedir ajuda. Isso não aconteceria numa época passada em que havia preocupação com o material, com a honra, que é algo que não existe de fato, com o nome, que também é algo que pode ser mudado, com gênero, com a sexualidade, com o material, com a matéria. Hoje em dia, por não se valorizar essas coisas mais, valoriza-se sim o ser humano tal como ele é, né? A obra-prima da criação. Valoriza-se a dignidade do ser humano, valoriza-se a segurança do ser humano, valoriza-se o bem-estar das outras pessoas, independente de ser da mesma família que a gente ou não. Se chegou à conclusão que família é uma coisa que não importa, que sobrenome não importa porque é algo criado, que pode ser modificado, alterado, tirado, enfim. Então se passou a valorizar o ser humano. Essa é uma geração caridosa que valoriza o ser humano e é tecnologicamente avançada e está atraindo para si espíritos mais elevados, né? Então a Terra está passando por um processo muito bonito, muito maravilhoso e nós fazemos parte disso, né? Então deem o seu joinha, deixe o seu comentário, assista esse vídeo, um forte abraço.